Olá, boa tarde. Hoje eu vou fazer a correção das atividades, começando aqui pela atividade 16. Primeira questão. Escreva o número irracional que está representado na reta pela letra M. Gente, essa letra M aqui, ela foi projetada desse lado aqui, que se vocês forem observar, ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, como se trata de uma hipotenusa, o que você vai fazer? Você vai o quê? Você vai aplicar o teorema de Pitágoras, que é o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. A hipotenusa aqui, no caso, é o M, porque essa letrinha M aqui é a mesma medida que está aqui. Aí você vai calcular o valor da hipotenusa pelo teorema de Pitágoras, que é o quê? O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. A hipotenusa aqui, que é esse aqui, é M. Os catetos, esse aqui mede 2 e esse mede 3. Então, vai ser o quê? M ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. M ao quadrado vai ser igual. 2 ao quadrado é igual a 4, mais 3 ao quadrado, que é igual a 9. M ao quadrado vai ser igual 4 mais 9, que é igual a 13. Então, M vai ser o quê? A raiz quadrada de 13. Então, aqui na reta, no lugar desse M, vai ser raiz quadrada de 13. Segunda questão. Represente na reta numérica o número raiz quadrada de 5 pelo método que você achar mais conveniente. Eu vou fazer por aproximação, certo? Eu sei que raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3. Então, se está entre 2 e 3, eu vou fazer os cálculos aqui por aproximação. Colocar os números que estão entre 2 e 3. Primeiro, eu vou utilizar uma casa decimal. Eu vou fazer apenas com uma casa decimal. O próximo, depois do 2, é 2,1. Então, você vai pegar 2,1 ao quadrado. 2,1 ao quadrado é igual a 4,41. Depois do 2,1, 2,2. 2,2 ao quadrado, que é igual a 4,84. O próximo, 2,3. 2,3 ao quadrado é 5,29. 5,29 é maior do que 5. Como é maior do que 5, você pega o anterior. Então, a raiz quadrada de 5 vai ser aproximadamente 2,2. Aí, você vai colocar na reta numérica onde vai estar o raiz de 5. Como é 2,2, ele vai estar mais próximo do 2. Então, vai estar o quê? Mais ou menos bem aqui, certo? Ou você já pode fazer logo direto. Óbvio que eu não... É muito difícil essas questões vir exatamente o local exato, porque é por aproximação. Se eu sei que raiz de 5 está entre 2 e 3, você já pode vir logo aqui na reta. Raiz quadrada de 5 você coloca entre 2 e 3. Só que, por aproximação, você vai saber mais ou menos se vai estar mais perto do 2 ou se vai estar mais perto do 3, certo? Terceira questão. Represente na forma de potência com o expoente fracionário. Então, eu tenho aqui os radicais e eu quero colocá-los na forma de potência. O radicando, ele vai ser a base da potência. O expoente aqui do radicando vai ser o numerador e o índice vai ser o denominador. Então, vai ficar o quê? 2 elevado a 2 sobre 3. Aqui do mesmo jeito, o radicando vai ser a base. O expoente aqui, do radicando vai ser o numerador. E o índice vai ser o denominador do expoente. Então, vai ficar o quê? 5 elevado a 3 quartos. Na letra C, o 10, que é o radicando, vai ser a base. O expoente aqui, do radicando, ele não aparece, então é 1. Vai ser o numerador do expoente. E o índice aqui vai ser o denominador do expoente. Então, vai ficar 10 elevado a 1 terço. Quarta questão já é para fazer o contrário. Eu tenho uma potência com expoente fracionário, é para você colocá-lo na forma de radical. Então, vai ser o quê? Quando tem uma base, a base vai ser o radicando. O numerador do expoente vai ser o expoente do radicando.
e o denominador vai ser o índice do radical. Vai ficar 2 elevado, raiz quarta de 2 elevado a 3. Na letra B, do mesmo jeito, ó, a base vai ser o radicando, o numerador do expoente aqui vai ser o expoente do radicando e o denominador vai ser o índice do radical. Então, vai ficar raiz cúbica de 9, 9 elevado a 1, só que o 1 não é obrigado você colocar. 8 elevado a 1 sobre 2. Essa base vai ser o radicando, o numerador aqui, ó, vai ser o expoente do radicando e o denominador vai ser o índice do radical. Fica raiz quadrada de 8. Porque, ó, esse 2 aqui não é necessário você colocar quando é raiz quadrada e o 1 também como expoente também não é necessário você colocar, certo? Então, aqui, ó. Então, vamos aqui para a atividade 17. Efetue a adição das notações científicas abaixo. Na letra A eu tenho 1,2 vezes 10 elevado a 2 mais 11,5 vezes 10 elevado a 2. O que você vai fazer? Você vai somar apenas os coeficientes e vai repetir as potências. 1,2 mais 11,5 é 12,7. E aí repete a potência, que é 10 elevado a 2. Do mesmo jeito aqui, ó. 0,23, você vai somar com 0,4, que vai ser igual a 0,63 e repete a potência. 10 elevado a menos 3. Segunda questão. Obtenha os resultados das subtrações abaixo. Mesmo esquema. Você, no caso aqui na subtração, você vai subtrair os coeficientes e vai repetir as potências. 34,567 menos 5,6 é 28,967. E aí repete a potência, 10 elevado a 3. Na letra B, subtrai os coeficientes. 1,14 menos 0,26 vai dar 0,88. E aí você repete a potência. Terceira questão. Efetue as multiplicações. Letra A. 2 vezes 10 elevado a 2 vezes 3 vezes 10 elevado a 2. Gente, ó, quando se trata de multiplicação, o que você vai fazer? Você vai multiplicar os coeficientes, multiplica os coeficientes, e com relação à potência, você repete a base e vai somar os expoentes. Então, fica, ó, 2 vezes 3 é 6. Aí, repete a base e soma os expoentes. 2 mais 2 é 4. Então, fica 6 vezes 10 elevado a 4. Na letra B, 6 vezes 12, que é 72. Aí, repete aqui nas potências, repete a base e soma os expoentes. Fica 72 vezes 10 elevado a 14. Quarta questão, efetue as divisões. No caso das divisões, você vai dividir os coeficientes e vai repetir. No caso das potências, você vai repetir e vai subtrair os expoentes. Então, fica 6 dividido por 3 é 2. E aí, repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes. 8 menos 3, que é 5. Então, fica 2 vezes 10 elevado a 5. Na letra B, 9 dividido por 3. 9 dividido por 3. Repete a base e subtrai os expoentes. É 8 menos 3, certo? Presta atenção, aqui que é menos 3. Então, 3 vezes 8 menos 3. Ó, menos com menos é mais. Então, fica 8 mais 3. 8 mais 3, que é 11. Quinta questão. Calcule as potências abaixo. Então, aqui nesse caso, você já vai aplicar a propriedade das potências. O que você vai fazer? Você vai pegar o coeficiente e elevar a potência ao expoente que está do lado de fora.
E essa potência aqui também vai ser elevada a esse mesmo expoente. Então, fica 3,2 elevado a 2, vezes 10 elevado a 5 elevado a 2. 3,2 ao quadrado é 10,24. Aqui você vai aplicar a propriedade potência de potência, que repete a base e multiplica os expoentes. 5 vezes 2 é 10. Letra B, mesmo jeito. Pega o coeficiente, você vai elevar a esse expoente e a potência ao mesmo expoente. Então, vai ficar 2,1 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 3 elevado a 3. 2,1 elevado a 3 é 9,261 vezes, aí aqui, ó, repete a base e multiplica os expoentes. Menos 3 vezes 3, menos 9. Sexta questão. Calcule os seguintes radicais. Na letra A eu tenho raiz quadrada de 2,5 vezes 10 elevado a 7. Como é que você vai fazer? Primeiro, você vai ter que olhar para o expoente. O expoente da potência, ele tem que ser, se trata de uma raiz quadrada, se o índice aqui for par, o número aqui vai ter que ser divisível por ele. Aqui no caso, como é raiz quadrada, o número aqui vai ter que ser divisível por 2. E o número é divisível por 2 quando ele é par. E aqui o 7, que esse é expoente, ele é ímpar. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer com que ele fique par. Para que ele fique par, eu vou ter que mexer aqui nesse número. Vou ter que fazer um deslocamento aqui dessa vírgula. Então, para ele ficar par, ou eu desloco a vírgula. Se eu deslocar a vírgula para a esquerda, eu aumento uma unidade. Se eu deslocar a vírgula para a direita, eu diminuo uma unidade. Por que uma unidade? Porque eu só vou estar deslocando uma casa decimal. Eu vou deslocar para a direita. Deslocando para a direita, o número vai ficar o quê? 25 vezes 10 elevado a 6, porque eu desloquei uma casa decimal. Ó, desloquei uma casa decimal, então eu diminuo uma unidade. Fica raiz quadrada de 25 vezes 10 elevado a 6. Separando eles, raiz quadrada de 25 vezes 10, raiz quadrada de 10 elevado a 6. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 10 elevado a 6, você repete o 10 e vai dividir, ó, 6 dividido por 2 é 3. Letra B. Na letra B, o expoente aqui já é par. Se é par, você não precisa fazer nada. Vai ser o quê? Calcular a raiz quadrada de cada um deles. Raiz quadrada de 0,64 vezes raiz quadrada de 10 elevado a menos 8. Raiz quadrada de 0,64 é 0,8. De 10 elevado a menos 8, você vai dividir. Menos 8 dividido por 2, que é menos 4. Então, fica 0,8 vezes 10 a menos 4. Atividade 18. Primeira questão. Reduza as seguintes expressões à sua forma mais simples. Gente, ó, aqui você vai ter que fazer uma fatoração de cada um desses radicais, certo? Eu vou colocar logo o resultado da fatoração, porque se eu for fazer a fatoração, não vai dar tempo para corrigir todo. Então, olha aqui, ó, raiz quadrada de 12 mais raiz de 75 menos 9 raiz de 3 mais raiz de 27 mais raiz de 48. Quanto é que vai dar isso aí tudo já fatorado? Raiz quadrada de 12, fatorando, dá 2 raiz de 3. Mais raiz de 75 dá 5 raiz de 3. 9 raiz de 3, não tem o que fatorar. O 27, 3 raiz de 3. E o 48, 4 raiz de 3. Se vocês não lembram como é que faz as fatorações, no vídeo que eu falei sobre a adição algébrica com radicais, isso na quarta-feira à tarde, no vídeo da quarta-feira à tarde, eu mostrei as fatorações de cada um dos radicais que eu fiz. E aí você vai tentar ver o modelo lá. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Aí aqui você só vai fazer a adição.
é o quê? Você vai calcular os coeficientes e vai repetir os radicais. Aqui todos os radicais são iguais. Então, vai ficar 2 mais 5, menos 9, mais 3, mais 4. Isso tudo vai dar 5 raiz de 3. Na letra B, 4 raiz de 125, mais 3 raiz de 45, menos 30 raiz de 5. Fatorando isso aqui, ó, fica 4 vezes a fatoração de raiz de 125 é 5 raiz de 5, mais 3 vezes o de 45 é 3 raiz de 5, menos 30 raiz de 5. 5 não dá para fatorar. Então, ó, aqui eu tenho essas multiplicações, não tem? Como eu tenho essas multiplicações aqui, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou multiplicar. 4 vezes 5 é 20, 3 vezes 3 é 9, e aqui você repete. Agora, com todos os radicais iguais, você vai calcular apenas os coeficientes e repete o radical. 20 mais 9, menos 30, é menos 1 raiz de 5. Você pode escrever dessa forma ou apenas menos raiz de 5. E lembrando que o coeficiente, quando ele é 1, ele pode ficar oculto. Letra C. Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Raiz quadrada de 54, fatorando, dá 3 raiz de 6. Raiz de 6 não dá para fatorar. Raiz de 150 é 5 raiz de 6. E 2 vezes raiz de 24, 2 você repete. E o raiz de 24 fatorando é 2 raiz de 6. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai calcular primeiro aqui essa multiplicação, não é? Vai ficar, repete tudo e calcula essa multiplicação. 3 raiz de 6, mais raiz de 6, menos 5 raiz de 6, e 2 vezes 2 é 4. 4 raiz de 6. Aí você vai pegar, ó, e vai calcular apenas os coeficientes. Todos os radicais aqui estão iguais. Aí você vai calcular apenas os coeficientes. 3 mais 1, não esqueça que aqui tem coeficiente, que ele é 1. 3 mais 1, menos 5, mais 4. Que vai ser igual a 3 raiz de 6, viu, minha gente? Eu errei aqui, ó, é raiz de 6. Errei na hora da digitação. Segunda questão. Um número real P é tal que P, raiz quadrada de 72, mais 3 raiz de 200, mais raiz de 392, qual é o valor do número P? Considere raiz de 2 igual a 1,41. Então, vamos lá. Eu tenho que raiz de 72 fatorando vai dar 6 raiz de 2. 3 raiz de 200, o 3 você repete. Fatorando 200 dá 10 raiz de 2. Mais fatorando 392 dá 14 raiz de 2. Eu vou primeiro multiplicar isso aqui, ó, porque tem essa multiplicação. Vai ficar 6 raiz de 2. 3 vezes 10 é 30, mais 14 raiz de 2. Todos os radicais aqui, ó, são iguais. E raiz de 2 é igual a quanto? A 1,41. Então, você pode pegar 6 vezes 1,41, mais 30 vezes 1,41, mais 14 vezes 1,41. 6 vezes 1,41 é 8,46. 30 vezes 1,41 é 42,3. 14 vezes 1,41 é 19,74. Somando isso aí tudo, vai dar o quê? 70,5. Uma outra forma que vocês podem fazer é o quê? Pegar e somar logo isso aqui, ó. 6 mais 30 é 36. 36 mais 14 é 50. Aí fica 50 vezes raiz de 2. Aí fica 50 vezes, raiz de 2 é 1,41. 50 vezes 1,41, 70,5.
Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa correção, vocês podem me perguntar, tá certo? Sobre essas fatorações, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, na hora que forem observar essa correção, podem perguntar como é que foi feita a fatoração, que eu vou falar para vocês, eu mostro para vocês, tá bom? Obrigada pela atenção. Uma boa tarde.